Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em conhecimento. Hoje a gente vai explorar um pilar da experiência espiritual, a oração, sabe? Olhando especificamente para como Jesus ensinou isso aos discípulos. Exato. Uma prática que, assim, parece simples na superfície, mas tem uma profundidade enorme, né? Com certeza. E a nossa fonte base para essa análise hoje é um material bem específico, a lição 9, que se chama Jesus ensina os seus discípulos a orar. Isso mesmo. Ela faz parte das lições bíblicas para jovens e adultos da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. É o material do primeiro trimestre de 2006. Já tem um tempinho, mas super relevante. Sim. E o comentarista que preparou essa lição foi o pastor Placídio Thomas da Silva. Exatamente. E o que essa lição propõe, basicamente, é uma viagem. Uma viagem pela estrutura, pelo significado da oração na vida cristã. Usando Jesus como guia, né? Sim, usando como guia os ensinamentos diretos de Jesus. Especialmente lá em Mateus, capítulo 6. O objetivo aqui não é só entender o como a gente ora, mas tentar desvendar o porquê, sabe? A essência dessa comunicação com Deus. Muito bom. E olha só, pessoal, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, um lembrete rápido. Se esse tipo de análise mais a fundo, que vai direto na fonte, é algo que interessa, aproveita agora. Se inscreve aqui no canal, deixa o gostei, ajuda muito a gente a continuar trazendo essas explorações para mais pessoas. É isso aí. Então tá, vamos começar pelo começo, como a própria lição faz, né? A pergunta básica: o que de fato é orar? E por que essa prática é tão central assim? Boa. A lição começa justamente aí, sabe? Fazendo uma distinção. Oração não é só um discurso, um sermão. O comentarista define como uma expressão verbal. Sim, mas tem um foco específico. Exato. A oração cristã é dirigida só a Deus. Ele até cita Isaías 43, versículos 10 e 11, para reforçar isso. Não é uma performance para a plateia, entende? É mais como Colossenses 3, versículos 1 e 2 sugerem, buscar as coisas lá do alto. É comunhão íntima com o Criador. Interessante essa ênfase na direção. E o texto também fala que é uma via de mão dupla, né? Que quando a gente fala com Deus, Ele também fala com a gente. O exemplo de Pedro orando lá no terraço em Atos 10 parece ilustrar isso bem. Sim, precisamente. Pedro estava lá, orando, e teve uma visão, recebeu orientação divina direta. A lição também aponta que Deus pode direcionar as coisas através da oração. Lembra da escolha de Matias para substituir Judas? Lá em Atos 1, foi depois de orarem. Verdade. Mostra a oração como um canal ativo mesmo de interação. Isso. E quanto à forma? A lição entra nesse detalhe? Tem um jeito certo, uma fórmula? Então, o comentarista aborda isso de um jeito bem interessante. Ele menciona que, sim, elementos como adoração, confissão, louvor, pedir coisas, interceder, agradecer, tudo isso é válido e importante. Ele cita Colossenses 3,17, 1 Tessalonicenses 5,18. São partes da oração. São partes. Mas ele critica o que chama de oração formal. Aquela coisa rígida, sabe? Mecânica, presa numa fórmula. A lição defende que a oração eficaz mesmo, ela brota da alma, é espontânea. Faz sentido. O texto até faz uma comparação legal, né? Com a visão das rodas de Ezequiel lá no capítulo 1, que elas se moviam para onde o Espírito quisesse ir. Uma imagem forte de fluidez, de direção divina. Exatamente. E para fechar esse ponto, a lição traz Romanos 8,26. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nossa, isso é profundo. Quer dizer, mesmo quando falta palavra, clareza, o próprio Espírito Santo ajuda nessa comunicação. Fica claro, então, que a sinceridade, a conexão genuína, vale muito mais que qualquer formato engessado. Essa ideia da flexibilidade e da ação do Espírito parece que volta sempre, né? E isso me leva para a próxima parte da lição. A liberdade para orar. Onde e como a gente deve orar? Aquele lance de Jesus falar para orar no quarto secreto, Mateus 6,6, aquilo define tudo? Ótima pergunta. A lição explora isso mostrando que sim, Mateus 6,6, o quarto secreto, é super valioso para momentos de intimidade e de confidencialidade com Deus. Para evitar aquela coisa de ficar se mostrando, né? Entendi.
Mas o comentarista argumenta que não é a única forma nem o único lugar. A oração é vista como algo que pode e deve permear a vida toda. Por exemplo, quando Pedro fala para a gente lançar toda a ansiedade sobre Jesus, lá em 1 Pedro 5,7. Isso sugere algo mais contínuo, né? Exato. Sugere uma comunicação constante, que pode rolar em qualquer lugar a qualquer hora. E a posição do corpo. Lembro de ter visto na lição uma lista grande de exemplos. Isso reforça essa flexibilidade toda. Com certeza. A lição demonstra essa adaptabilidade citando um monte de exemplos da Bíblia. Mostra que não tem uma única postura correta. A gente vê gente orando de joelhos, que é bem comum para reverência, para súplica, com o rosto entre os joelhos, lembra do profeta Elias, num momento de intercessão super intensa. Lembro, sim. Com o rosto em terra, expressando assim profunda humildade, adoração, até deitado na cama, virado para a parede, como o rei Ezequias fez na angústia dele. Nossa, até assim? Até assim. E em situações extremas, tipo Jonas orando de dentro do peixe, ou o próprio Jesus orando de pé diante do túmulo de Lázaro, e claro, na cruz. Essa variedade é impressionante mesmo. Passa a mensagem de que o que importa não é a forma por fora, mas a atitude por dentro, a conexão com Deus, se adaptando à situação. É exatamente esse o ponto central que o comentarista ressalta. O lugar e a posição se ajustam à circunstância e, principalmente, à direção do Espírito Santo. Não é seguir uma regra inflexível, mas buscar a Deus com sinceridade, onde a gente estiver e como a gente puder. Entendido. Bom, se a oração é essa comunicação tão flexível e vital, o que nos motiva a orar? Por que o crente busca essa conexão? Olha, a lição aponta a gratidão pela salvação como ponto de partida, essencial. O comentarista chama isso de culto racional, se baseando lá em Romanos 12:1 e também em 1 Pedro 1,3. É uma resposta, digamos, lógica e de amor ao que Deus fez. Tipo, recebi um presente enorme, preciso agradecer e me relacionar com quem deu. Exatamente essa a ideia. Uma gratidão que impulsiona a comunicação. Mas a lição vai além. Menciona outras razões também, né? Sim, fala que a motivação tem várias facetas. A lição detalha outras necessidades, outros impulsos que levam a gente a orar. Interceder. Orar por outras pessoas, família, amigos, até gente que a gente nem conhece. Buscar orientação divina para decisão na vida pessoal, no trabalho, nos estudos. Super importante isso. Preocupações sociais. Orar pela cidade, pelo país, pelas autoridades. Paulo recomenda isso em 1 Timóteo 2, né? Cuidar da comunidade de fé. Orar pela igreja local e pela igreja como um todo. E apoiar o ministério. Orar por quem está na liderança, servindo. É uma lista bem completa, que vai do superpessoal até o coletivo. E, fundamentalmente, a lição conecta a oração contínua com a própria jornada de fé. Orar é visto como essencial para manter o relacionamento com Deus ativo. O que é crucial para a santificação, né? Isso. Que o comentarista liga a obediência à palavra, citando 1 Tessalonicenses 4,3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E além disso, a oração alimenta a esperança na volta de Cristo, como está lá em 1 Tessalonicenses 3,13 e 4,17. Ou seja, a oração sustenta tanto a vida espiritual do dia a dia, quanto a nossa perspectiva para a eternidade. Faz todo sentido. Bom, depois de estabelecer o que é, onde, como e por que orar, a lição vai fundo no modelo deixado por Jesus, o Pai Nosso. O comentarista parece dar um peso especial para essa oração. Ele chama de Carta Magna. Sim, apresentada como um modelo fundamental, um norte. E o comentarista destaca especialmente aquela frase de Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A questão da vontade de Deus. Exatamente. Isso sublinha a importância de submeter a nossa vontade à de Deus. A lição reforça isso citando 1 João 5,14, que diz que Deus nos ouve se pedirmos algo segundo a vontade dele. Então, orar faça-se a tua vontade é um ato de confiança na soberania, na sabedoria de Deus. É reconhecer que os planos dele são melhores que os nossos. E antes de detalhar o Pai Nosso, a lição também fala daquela advertência de Jesus
contra as vãs repetições, lá em Mateus 6,7. Qual a visão do comentarista sobre isso? Ele enfatiza que Deus não precisa ser convencido por um monte de palavras ou repetição mecânica, sabe? A lição lembra que Deus está atento, menciona 2 Crônicas 7, 14 e 15, que ele não dorme, como diz o Salmo 121, e que, como o próprio Jesus falou em Mateus 6,8, ele já sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então não é a quantidade, é a qualidade da oração. É a sinceridade, a fé, o coração alinhado com Deus. Entendi. Então, vamos para os elementos do Pai Nosso que a lição detalha. São 5 aspectos principais, certo? Correto. O comentarista analisa a oração modelo em 5 partes essenciais. Santificado seja o teu nome. Isso é mais do que só não falar o nome de Deus em vão. Tem a ver com reverência. Tem. Implica se aproximar de Deus com reverência, em santidade ou buscando perdão para poder se aproximar, como sugere o Salmo 32,6. É um ato de reconhecer e exaltar quem Deus é. Sua santidade, poder, justiça, amor e misericórdia, seus atributos. Ok. O segundo. Segundo, venha o teu reino. Esse pedido é um convite ativo para que o governo de Deus se manifeste na nossa vida e no mundo. A lição enfatiza que isso exige mais que palavra, exige renúncia da nossa vontade e uma vida coerente com esse desejo. Não basta falar, tem que viver isso. Material e espiritual. O comentarista contrasta isso com a ansiedade pelo futuro e aquela tendência de acumular bens egoístamente. É um exercício diário de depender de Deus. Confiar na provisão dele a cada dia. Isso. Quarto, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui a lição é bem enfática. Citando Mateus 6, 14 e 15, o comentarista reforça a condição que Jesus colocou. O perdão que a gente recebe de Deus está ligado à nossa disposição de perdoar os outros. E ele lembra também de Mateus 5, sobre se reconciliar com o irmão antes de orar ou ofertar. Exatamente. A paz com o irmão vem antes, nesse sentido. Essa é, sem dúvida, uma das partes mais desafiadoras na prática, né? Perdoar de verdade. A lição dá alguma dica para lidar com essa dificuldade, mesmo sabendo da condição? Olha, a lição não dá uma fórmula mágica. Mas, ao destacar a seriedade da condição, ela meio que reconhece a dificuldade, sabe? A ênfase está na necessidade de buscar essa disposição para perdoar. Talvez até como parte da oração, pedir a Deus essa capacidade de liberar o perdão para que a gente possa receber o dele também. Uma ligação bem direta e exigente mesmo. E o último ponto? O quinto ponto é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A lição faz questão de esclarecer, usando Tiago 1,13, que Deus não tenta ninguém a pecar. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou como diz Tiago 1,14. Então não é que Deus causa a tentação. De jeito nenhum. Esse pedido é um clamor pela força, pelo poder de Deus, para a gente não ser vencido pela tentação quando ela aparecer. É reconhecer a nossa fraqueza e nossa necessidade da ajuda divina para nos proteger do mal. Claro, respeitando nossa responsabilidade e livre-arbítrio para resistir. Entendi. É um pedido por proteção e força, não uma acusação. Para a gente fechar essa análise do conteúdo, a lição tem um questionário no final, né? Sim. Tem um questionário que ajuda a recapitular, a fixar os pontos principais. As perguntas reforçam, por exemplo, a flexibilidade dos lugares de oração, lembrando de Pedro no terraço, e o papel central do Espírito Santo com a imagem das rodas de Ezequiel. Isso amarra bem a ideia de que a oração bíblica, mesmo tendo um modelo como o Pai Nosso, vai além de fórmulas rígidas. Ela é viva, é dinamizada pelo Espírito. Então, fazendo uma síntese dessa nossa exploração da lição 9, o que fica bem forte é essa visão da oração como uma conexão vital mesmo, relacional com Deus. Ensinada por Jesus, ela tem princípios, tem estrutura, como a gente vê no Pai Nosso, mas ao mesmo tempo é marcada por uma liberdade profunda, um dinamismo na prática, sempre esperando a orientação do Espírito Santo. Menos ritual, mais relacionamento, né? Exatamente. E essa dualidade, estrutura e liberdade, modelo e espontaneidade, deixa a gente com uma questão importante para pensar que sai direto dessa lição.
como é que a gente pode, na nossa vida de oração, achar o equilíbrio certo entre seguir o modelo que Jesus deu, o Pai Nosso, com suas partes essenciais, e ao mesmo tempo se abrir para a liberdade, para a espontaneidade, para a direção única que o Espírito Santo quer dar em cada momento. Onde que essas duas coisas se encontram e se enriquecem na nossa conversa com Deus? Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. Esperamos que essa análise da lição 9, Jesus ensina os seus discípulos a orar, com os comentários do pastor Placídio Thomas da Silva, tenha sido proveitosa, tenha trazido clareza. Permitindo Deus, até a nossa próxima análise.